Estamos de volta no Hora da Verdade, você entrevistando comigo, né, aqui no Hora da Verdade, há tantos anos, você me faz companhia, eu a você, né, esse programa já tem aí 21 anos, se eu estou bem lembrado, né, estou aqui há 16 anos e até hoje não aprendi a fazer, mas eu vou aprender, pode ter certeza. Mas, na verdade, você me ajuda a fazer o programa e a gente entrevistando aqui com você o secretário de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do município, que é o Edalmo Porto Rangel, em pergunta do bloco anterior em relação ao Plano Municipal de Mobilidade Urbana. O Estatuto da Cidade, lá de 2001, né, ele previa vários aspectos da vida urbana, né, e entre eles esse da mobilidade urbana. No caso de Poços de Caldas, isso é mais delicado ainda, né, porque nós estamos entre vales. Uma topografia acidentada, temos uma motorização altíssima, 94 mil motores na cidade, né, e o hábito do pós-caldense de não se deslocar a pé, né. Por exemplo, quem mora no Cascatinha, ele desce, vai pela rua Santo Antônio, Avenida Santo Antônio ali, e embaixo das árvores, quer dizer, se ele quiser descer meio-dia, ele vai descer na sombra, né? É verdade. Então, as pessoas não têm o hábito de, quer dizer, é muito importante incentivar. Eu tenho visto recentemente muitas bicicletas pelas ruas, né? As pessoas estão desenvolvendo o hábito de se deslocar também. E estacionamento a gente sabe, né? Tem, enfim, uma série de dificuldades aí na cidade. Então, esse plano é fundamental, mas ele é calcado, o conceito federal do plano de mobilidade, ele é calcado no transporte público, né? Quer dizer, quanto mais você incentivar o transporte público, melhor. E, então, esse é um processo que o Brasil inteiro está lidando, né? Nós, junto com o secretário Luiz Lima, da Defesa Social, existe também como pano de fundo a municipalização do trânsito em Poços de Caldas, porque nós temos hoje um trânsito exigente, mas não está municipalizado. Então, a gestão do trânsito, das vagas rotativas, as próprias multas, né, ainda são estaduais. Então, esse é um processo que está sendo desencadeado. Foi feito um concurso recente para agente de trânsito, né, e está na segunda etapa do processo seletivo. Então, nós esperamos que em breve aconteça a municipalização do trânsito e, junto com o plano de mobilidade, nós possamos oferecer alternativas melhores, né, de mobilidade para as pessoas. E também calçadas, todo esse processo. Nesse programa, nesse projeto do PAC, 70 milhões, que está em andamento, nós esperamos contratar em breve, prevê também toda essa reformulação de calçadas, né, a mobilidade das pessoas com deficiência, enfim. Você falou aí da calçada, há um projeto de melhoria para a calçada em parceria com a Associação Comercial? São negociações que o prefeito está fazendo em conversas com a direção da Associação Comercial, no sentido de buscar um trabalho integrado, né, para solucionar isso. Mas o PAC, esse projeto grandioso aí do Ministério da Cidade, que nós esperamos que seja contratado em breve, prevê também, né, toda uma reformulação, não só dos pavimentos desses eixos centro-sul e leste-oeste, mas também prevê melhoria de calçadas e uma série de padronizações, né, a padronização, por exemplo, das mesas e cadeiras, parece que a Gina tinha deixado no projeto, alguns comerciantes parece que se adaptaram ou não, e parece que depois, analisado os projetos aí, a Gina acho que não aprovou, a secretaria não aprovou. Como é que está essa situação? Isso está em análise também, da mesma maneira que as calçadas, porque você tem que fazer um trabalho integrado, né? Não adianta você corrigir a questão das calçadas e não resolver as mesas, né? Então, esse é um processo que está sendo analisado e certamente vai ter uma solução em breve. Eu trabalhei durante algum tempo, aliás, queria mandar um abraço especial aqui para o pessoal do DEMAI, um lugar que eu gostei muito de trabalhar, pelo clima, pelas pessoas que lá trabalham também, dentro da administração pública. E eu me lembro de uma determinada reunião, e eu acho que as coisas não mudaram tanto assim, que a grande preocupação lá era o seguinte: havia algumas obras que estavam começando por parte do poder público, e aí eu falei, mas peraí, gente, eles não perguntaram para a gente se tinha água para fazer isso, né, determinada obra. E foi a construção, inclusive, da Universidade da UFLA ali na saída. E aí eu fico pensando exatamente isso. Se nós temos água, por exemplo, já que nós estamos discutindo aí a falta de água, se nós temos água, e aí vem a energia elétrica também como consequência, pela escolha opcional do Brasil em relação às usinas hidrelétricas, se nós temos água e energia para a vinda desse crescimento, desse desenvolvimento para o município, secretário. O crescimento da cidade, eu sempre falo isso, né, em 2000, quer dizer, em 1970, vou voltar um pouco, você que gosta de história. Em 1970, o prefeito Haroldo Junqueira, Haroldo Janofre Junqueira, ele liderou um plano diretor para a cidade. Eu tenho esse documento lá na secretaria e estava lendo, eu gosto muito de história também,
Observa que coisa interessante. Lá na época, a cidade tinha 40 mil habitantes, 1970. Provavelmente ela terminava ali no Hotel Floresta, né? Não existia pós-Hotel Floresta. E já nessa publicação, em que relata ali os loteamentos, a cidade foi uma das primeiras do Brasil a regulamentar loteamentos. Década de 30 do século passado já existia a regulamentação de loteamentos. Então a cidade sempre foi muito pioneira nessa questão do planejamento, do ordenamento urbano, da regulação do espaço público, né? Enfim, e nesse material, além da descrição dos loteamentos, enfim, tem um detalhe lá que fala muito interessante. Olha, apesar de existir um ordenamento, um regulamento que normatiza aí as construções, as pessoas desenvolveram soluções práticas que transgridem, que saem da lei, ao ponto de construírem 2 imóveis no mesmo lote. Isso, na década de 70, era uma transgressão, né? O pai construiu com sua família a casa da frente, a filha casou-se e tal, ele resolveu fazer uma casa atrás para abrigar a nova família. O famoso puxadinho. O puxadinho. Isso, em 1970, com 40 mil habitantes, já era comum, ao ponto de ser registrado isso nesse documento, que aliás, são vários documentos mostrando o plano diretor da época, como é que a cidade se dirigiria, essa preocupação com a Serra de São Domingos. Né? Quer dizer, existe até uma citação muito antiga que um prefeito queria construir uma estrada ou uma avenida muito larga próximo da Serra de São Domingos, exatamente para preservar, para não deixar, já que você tinha aquela rodovia uma larga, 2 pistas e tal, você impediria que as casas, que as construções chegassem à serra, né? Então, essa ideia dos pioneiros de valorizar o meio ambiente, de cuidar do ordenamento, esse é um processo que a gente precisa resgatar de alguma maneira, né? Até em homenagem a esses pioneiros. A própria Saturnino de Brito, né? Saturnino de Brito, não tenha dúvida. Quer dizer, nós temos aí vários pioneiros, a própria concepção do conjunto arquitetônico, né? Termas Antônio Carlos, Palace Cassino, né? E o hotel, a própria concepção que deu origem nos mostra como deve ser feito, né? Parece que eles nos ensinaram, olha, faz assim, cuida bem do meio ambiente, do espaço, né? Para que as pessoas tenham uma relação de vizinhança saudável. Me preocupa muito hoje, por exemplo, prédios muito altos, prejudicando a insolação de casas vizinhas, né? Quer dizer, esse processo de ocupação ali do espaço é muito, muito importante se observar isso, porque a qualidade de vida é o que tem de melhor em Poços de Caldas, né? As pessoas vêm para cá exatamente porque apreciam esse jeito de morar da cidade, né? A gente tem que ter muito zelo. E a água e os nossos mananciais? Claro, tudo isso está dentro do contexto, né? Essa questão da água, né, William, é um processo sazonal, nunca aconteceu uma seca tão forte, né? E as pessoas precisam, dentro desse processo, aprender também a usar mais racionalmente a água, né? A gente desperdiça muita água, né? Então, tem um processo de educação por trás também. A própria questão do próprio departamento, que a gente sabe disso, né? Os diretores já vieram aqui falar, é a perda de água, né? Claro. Nós temos uma perda de água, né, no município muito grande, né? As redes são antigas, né? E o processo de medição, enfim, mas mesmo assim está sendo feito um esforço muito grande no sentido de aprimorar isso, né? Como são muitos os desafios de uma pasta tão extensa, existe dentro do planejamento de tudo isso alguma questão prioritária que você já fala, não, nós precisamos priorizar, claro. Né? Planejar é priorizar. O que é prioritário para você? Nós temos prioridade de curtíssimo prazo, que são a conclusão do CEL, aquele centro esportivo, né, integrado, uma obra muito grande, importante. Tem o PAC Mobilidade, porque são 70 milhões, é uma obra que vai interferir muito fortemente na cidade e vai representar uma melhoria muito grande para a cidade em termos de pavimentação, de acesso, de viadutos, de arcos, enfim, a mobilidade, né? A moradia também, o prefeito tem esse compromisso, enfim, já tem um projeto em análise, né? Então são projetos grandes. Agora, a outra prioridade, isso aí eu estou falando no aspecto de curtíssimo prazo. Agora, no médio prazo, a prioridade é a gente melhorar o acesso da população à secretaria, né? Nós criamos lá o e-mail planejamentoresponde@pocosdecaldas.mg.gov.br. A ideia é que nós atendamos as pessoas, principalmente engenheiros, arquitetos, responsáveis técnicos, né, pelas obras, de uma maneira mais ágil. Ou seja, muitas vezes a pessoa vai à secretaria, pediu uma informação, mas precisa ir lá, né? Então, quanto mais nós criarmos atendimentos pela internet, perguntas e respostas mais frequentes, e-mail, quer dizer, quanto mais nós interagirmos com essas pessoas que estão lá fora de uma maneira mais amigável, o projeto vem mais redondo, né?
a secretária Gina, junto com a equipe, formularam um decreto que está vigindo desde fevereiro, que normatiza, que padroniza o atendimento aos responsáveis técnicos. No início, em fevereiro, isso causou um frisson, né? Não, está tentando limitar. Hoje, a grande maioria dos responsáveis até gostam do decreto, porque criou normativos, criou padronizações. Por exemplo, a pessoa que leva lá no planejamento um projeto para aprovar uma obra e que esse projeto apresenta inconformidades, quer dizer, falta 2, 3 documentos, não adianta que o analista da secretaria, o engenheiro, não vai conseguir analisar. Então, atrasa o processo. Quando você leva a documentação completa, é óbvio que o processo fica mais ágil, fica mais seguro. Então, os responsáveis técnicos, engenheiros, arquitetos, começaram a perceber, 90 dias passados desse decreto, que é um benefício para eles mesmos. Quer dizer, essa questão, só para interromper, né, uma das principais reclamações daí das classes ligadas principalmente à construção era essa questão da demora para aprovação de projetos na área da construção civil. Mas a demora, ela tem causa na secretaria, mas também tem causa no ambiente externo, né? Porque quando o projeto vem redondo, por exemplo, nós temos lá centenas de projetos que nem chegam ao secretário ou nem à secretária adjunta. Por quê? Seguiram um fluxo de padronização normal, 15, 20, 30 dias foram aprovados, né? Agora, quando a pessoa, muitas vezes, no afã de agilizar, ele leva a documentação incompleta. O raciocínio dela é o seguinte: não, eu vou dar entrada, porque aí eu já digo para o meu cliente que já está lá na prefeitura, então é o problema da prefeitura. Mas, na verdade, não está completo o processo. Não estando completo, retorna. Né, claro que o analista não consegue concluir a análise e aí fica aquele processo, não vai e vem. Outra coisa que foi definida, que eu homologo, que eu valorizo, é essa coisa do pinga-pinga. Quer dizer, quando você faz uma exigência no processo, faz de uma vez só. Não fica naquela, pede o documento, aí você leva, pede outro. Quer dizer, isso é uma via crucis, né? Então, quer dizer, essas padronizações de trabalhos, seja plano diretor, seja lei de uso de solo, seja código de obra, essas padronizações facilitam o atendimento ao público. Então, essa é uma prioridade de médio prazo, a gente criar um método de atendimento, né, que facilite. E uma outra prioridade também de curto prazo, William, é mudar a sede daquele endereço. Quer dizer, não é compatível, não é decente você atender o cidadão naquele prédio. Aquele prédio está degradado, né? Tudo bem, é dizendo bonito. Do Complexo Santa Cruz. Tem uma visão bonita da cidade, enfim, mas aliás, não é aquele prédio, como é que está a situação dele? Ele vai ser desapropriado? Aquele prédio vai ter que ser analisado. É um espaço muito valorizado, né? Mas para atender público não é adequado. Sim. Ele é de difícil acesso, ele tem salas, a equipe fica toda dividida, você não consegue integrar a equipe num ambiente colaborativo. O planejamento operacional logístico fica ali. uma coisa, né? Então o atendimento é muito disperso, né? Aquilo ali é uma perda de produtividade enorme, né? Então, é um labirinto aqui. Né? Nós temos que mudar para uma sede adequada, que moderna, você possa ter, né? Inclusive, um método de atendimento mais adequado e as pessoas se sintam valorizadas, porque ali, eu quando cheguei pela primeira vez, eu até me perdi ali dentro. É um labirinto. Então, nós precisamos realmente melhorar o atendimento do cidadão e também o atendimento aos nossos servidores que trabalham tanto e tem que ter um ambiente adequado. Bem, eu vou fechar esse bloco aqui com a pergunta do Paulo. Obrigado, Paulo, pela sua participação. Quando se cria um residencial, já está prevista a construção de uma escola, uma creche para os alunos? Quer dizer, essa questão de planejar o que vai ser feito realmente, né, Paulo? É exatamente isso que a gente diz. Vai ter um residencial, será que ao entorno dele tem todas as condições de transporte, saúde, educação, enfim. É isso que nós vamos escutar já já a resposta do secretário Dalmo Porto Rangel, nosso entrevistado dessa noite. Não saia daí, que já já a gente volta. A Cromoarte